Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, vamos então fechar nossos olhos. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Ó Senhor, nos transporta para o lago. Sentimos tanta falta, Senhor, da Tua paz, do Teu abraço, do Teu olhar, do som da Tua voz. Que nessa noite, amado, amor de nossa vida, nós possamos realizar mais uma vez o Evangelho no nosso lar com a Tua permissão. Que o Senhor possa se fazer presente, que os amigos espirituais possam nos inspirar, nos conduzir. Amado Mestre, esse é o Brasil que Tu escolhestes para aqui ser plantado a árvore do Teu Evangelho. Temos o maior número de cristãos. Que Tua mão, Senhor, que Tua paz, que o Teu cuidado possa se fazer sobre essa nação. Ilumina, amor amado, aos líderes desse país, para que jamais, Senhor, essa árvore possa ser maltratada. Muito obrigado, divino amigo, por esse encontro. Te pedimos a permissão, o amparo, a assistência, para que possamos iniciar mais um Evangelho no lar, porque todos nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Graça Te damos, amor da vida, que assim seja. Gente, vamos lá então. Os amigos espirituais, na verdade, nos orientaram a fazer todo o Evangelho, do início ao final. Então nós estamos na introdução, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então se você está chegando hoje, na primeira vez, já entra na playlist e você vai encontrar o Evangelho. Busca o número 1 para que você possa acompanhar
o estudo, tá bom? Se possível, vê durante a semana o número 1, depois vê o número 2, porque aí você vai crescendo junto com a gente nesse estudo, tá bom? No nosso evangelho. Então, a semana passada, nós ficamos na introdução. Autoridade, é o item 2 da introdução, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Nós já estamos já um pouquinho lá na segunda folha, no meu aqui, né? No meu é a página 17, tá bom? O nosso parágrafo hoje é: o primeiro controle é incontestavelmente o da razão. Eu estou com a tradução de Evandro Noleto, tá? Da editora FEB, da Federação Espírita Brasileira, tá? Eu gosto da tradução dele também. O professor Allan Kardec, ele estava dizendo aqui, nessa introdução, quando ele está falando aqui da universalidade do ensino dos espíritos. Nós conversamos bastante, porque a gente acha que o espiritismo surgiu todo na França. Não. Ele tomou corpo na França, mas o fenômeno mediúnico, ele espocou em todos os lugares que tu possas imaginar. Tanto é que quando começou o trabalho da Revista Espírita, o professor Allan Kardec, ele tinha vários correspondentes. Então, quando começaram a ver o trabalho que o professor Allan Kardec estava fazendo na França, outras pessoas começaram a enviar material para ele, mostrando e comprovando. Então, ele começou a se corresponder. Então, quando a gente fala que o professor Allan Kardec, ele não usou 1 ou 2 médios, ele usou mais de 1000 médios. E é isso que ele vai falar no estudo de hoje. Eram mais de 1000 médios, várias comunicações, mas todas acabavam caminhando para o mesmo centro. Então, isso confirmava a autenticidade do trabalho que ele estava realizando. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas aí ele também, o que ele identificou? Isso está muito bem falado no livro O que é o Espiritismo, e depois ele aprofunda no livro dos Médiuns, quando ele diz aqui, olha: sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença entre as suas capacidades, acham-se longe de possuir individualmente toda a verdade. Então, o que o professor Allan Kardec logo percebeu? Que o fato de ser espírito, gente, isso não quer dizer que o espírito sabe tudo. Ele já identificou que os espíritos, eles também têm ordem. Então, porque o que é um espírito? É um humano que desencarnou. Então, do jeito que nós temos humano em vários níveis, no mundo espiritual também tem. Então, a gente vai observar, nós temos pessoas que são super inteligentes, mas que são maliciosas. É o que nós vamos chamar de pseudo-sábios, né? E uma inteligência limitada, de certa forma. Porque quando eu falo de sabedoria, eu gosto da palavra sabedoria, mas eu não me falo em estudo acadêmico. Porque o que nós mais temos são pessoas com cursos acadêmicos, mas que são totalmente ignorantes da vida. Não tem absolutamente nenhum comprometimento com a moral cristã. Então, essa pessoa, ela não é sábia. Ela tem apenas um desenvolvimento intelectual e bem curto, bem horizontal. Então, isso no mundo espiritual é da mesma coisa. Do jeito que tem encarnados mentirosos, tem desencarnado mentirosos. Do jeito que tem pseudo-sábios encarnados, tem pseudo-sábios também no mundo espiritual. Então, isso é algo comum, isso faz parte, e ele identificou isso. Temos uma fala de João Evangelista, quando ele diz: verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Verificai primeiro qual a qualidade moral desse espírito. Porque a comunicação dos espíritos não é algo novo que surgiu com o espiritismo. Poxa vida, quando Madalena foi até o sepulcro, e ali ela se deparou com quem? Com Jesus, em espírito. As outras mulheres, quando foram depois, viram quem? Jesus não, viram lá um espírito, avisando que Jesus não estava lá, que ele tinha ressuscitado. E logo depois Jesus faz várias aparições aos discípulos. Nós vamos ver isso nos evangelhos. Quando a gente estuda a obra Paulo Estevo, o que a gente vai aprender? Que a igreja de Antioquias, lá tinha, além das reuniões mediúnicas, nós tínhamos a voz direta. Pneumatofonia, a voz direta. Quando que a voz direta parou? Quando o grupo de Antioquia começaram a discutir entre eles se tinha que circuncisar ou não. Então, não é algo novo. O Espiritismo, ele veio para nos ensinar a lei que já existia.
Qual é o maior cuidado quando se fala de comunicação com os espíritos? É justamente identificar que tipo de espíritos está se comunicando. Porque do jeito que um ser humano pode conduzir uma nação, pode conduzir um grupo, pode conduzir um centro espírita, pode conduzir alguém ao céu, ele também pode conduzir ao inferno. E por isso nosso Senhor Jesus falou, cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Então, às vezes, nós temos aí dentro das instituições espíritas, os pseudos mentores, conduzindo o trabalho mediúnico e levando para o fosso. Porque é um cego, ou seja, um espírito que ignora, não tem compromisso com a verdade, conduzindo outros que não conhecem a verdade. Aí dizer, tia, e agora como é que faz, gente? Foi para isso que o professor Allan Kardec ficou noites adentro escrevendo. A maior materialização do espiritismo são os livros. O Emmanuel falou isso a Chico. Chico era um grande médium. E ele também realizava as materializações. Vários espíritos se materializaram através de Chico. Inclusive a irmã Sheila, Emmanuel, a própria mãe dele. Mas o que o Emmanuel falou? Que esse não era o trabalho dele. E ele fez realmente a maior materialização. Qual foi a maior materialização? Materializar todos os livros do mundo espiritual. Contando histórias do mundo espiritual. Contando histórias que também fazem do arquivo do mundo espiritual. Quando a gente pega uma obra Paulo Estevam, isso está no arquivo do mundo espiritual. Emmanuel trouxe essa história toda para a gente detalhadamente. Quando a gente pega o livro Renúncia, isso também está no arquivo do mundo espiritual. Traz para cá. Você acha que a nossa história também não está no arquivo? Agora você não vai me pensar um arquivo, uma caixa, puxa e está lá dentro da pasta. E nem muito menos dentro de um pendrive. Ok? O primeiro controle, nesse processo de controle universal, o primeiro controle que devemos fazer é incontestavelmente o da razão. O da razão. Esse é o primeiro controle. É o da razão. Então, o espírito fala, usa a lógica. Usa a lógica. Porque às vezes tem coisas assim que você diz, oi? Como é que é? De repente o espírito chega e diz assim, olha, nós temos que, ao entrar no centro espírita, tirar as sandálias, porque nós trazemos as impurezas para dentro do centro espírita. Usa a razão, usa a lógica. Qual é a impureza que pode entrar no centro espírita? É a que vem dentro da sandália ou é a impureza da alma? Então, usa a razão. Sempre usa bom senso e razão. É isso que nos fala. Então, o espírito fala, usa a lógica. E a gente escuta, às vezes, cada coisa que o centro espírita faz. Aí tem centro espírita que diz, não, porque o espírito falou que tem que pôr a luz vermelha, a luz azul, a luz verde. Não, porque o espírito falou que tem que pôr uma música assim, assim, assim. Gente, presta atenção. Tudo que é de ordem material é secundário. Principalmente quando se fala de trabalho espírita. Na verdade, todos os trabalhos cristãos. Aonde que Jesus evangelizava, gente? No Lago do Tiberíades. Ele poderia fazer numa sinagoga? Ah, não, tem que ter banco para todo mundo sentar. Gente, isso é secundário. O importante é o conteúdo, é a moral, é o aprendizado, é a lição que eu levo para a minha vida. Eu posso estar num templo suntuoso, mas isso não... Eu saio dali e continuo a mesma pessoa. Então não importa se a luz é vermelha, se a luz é azul ou se não tem luz. Isso é secundário, isso não é importante. O importante verdadeiramente é a vontade, é o amor, é a conduta moral daquele grupo. Então quando o Espírito vem para te incentivar, te tornar, a equipe se tornar seres humanos melhor, tá beleza. Agora quando o Espírito vem para dar pitaco na parte material da casa, aí é para acabar. Olha, razão.
Quer ver uma coisa que também não tem lógica, não sei onde começaram isso? O passe. O passe cheio de xiriquitique. Tem gente que sacode, tem gente que esfrega, tem gente que bate palma, tem gente que passa a mão. Pra quê? O passe é a imposição das mãos. Só isso. Só isso não. Tudo isso. Qualquer coisa é vaidade. Porque não é o movimento físico que tu fazes. É o teu amor pelo próximo. É a tua ligação na oração com o Pai. É a tua fé. Então, lembra do que eu falei lá no início? Que a gente não venha a estragar essa árvore pura. Que quando a gente for beber dessa fonte, a gente não venha a poluir essa fonte. Entende? O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Sem exceção. Ah, mas foi o Espírito Emmanuel que... Gente, dizem os espíritos, aprendi, o nome pouco importa. Porque o que acontece? Se o nome que está lá é um nome pomposo, isso quer dizer o quê? Que você já não vai mais usar a razão? Olha o que Kardec está dizendo aqui, ó. Ele finaliza aqui, ó. Tudo o que venha dos espíritos. Antes ele ainda colocou, sem exceção. Sem exceção. Mas tia, presta atenção. A senhora está falando isso para as obras que já estão publicadas? Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou contar um segredo. As obras da doutrina espírita, o Pentateuco, você tem que estudar e refletir. As obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, você tem que estudar e refletir. Francisco Cândido Xavier foi uma fonte pura. Ele soube ser fiel ao Cristo. Leia as obras psicografadas por Chico Xavier, vai sem medo. Porque já fizeram isso. Esse critério já foi, porque quando ele psicografava, ele inclusive mandava para a FEB. E a gente tem estudado essas obras há 30 anos. Está de comum acordo com as obras básicas. De comum acordo. Algumas coisas é interpretação. Agora, aquela mensagem que tu recebe lá dentro do centro espírita, é dessa que eu estou falando. Critério. Pode observar que todo mundo só fala que tem como guia da instituição Dr. Bezerra de Menezes. Quem me garante? Então, o fato de ser assinatura Bezerra de Menezes, pronto, tudo que o Espírito falar para ti é regra. Olha o que o professor Allan Kardec vai falar aqui, olha. O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Tudo. Tudo. Toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa, e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Olha como o professor Allan Kardec era. Por isso que o Camille Flammarion o chamava de o bom senso encarnado. Então você vai encontrar, você deverá fazer 7 passes, 7 sexta-feira.
Poxa, por que isso? Meus irmãos, toda cura, ela é de dentro para fora. O passe, ele equilibra, mas não resolve. A única força que vai resolver a tua vida é mudar a tua conduta moral. Se você muda a tua conduta moral, se você luta contra seus vícios e suas paixões, luta, porque a palavra é essa, é uma guerra. Contra vício e paixões é uma guerra. Se você conseguir fazer isso, você muda as suas companhias espirituais. Sim, você muda as suas companhias espirituais para melhor. E a sua vida toma um novo rumo. Então, de que me vale eu tomar o passe, ir para uma reunião de desobsessão, né, para um tratamento, mas eu saio da instituição e continuo a mesma pessoa? Não adianta. Por isso é que Jesus diz, se tu tens algo contra alguém, vai lá, primeiro faz a parte, depois tu vem aqui e faz as tuas ofertas. Toda a orientação do nosso Senhor Jesus é para nos tornarmos pessoas melhores. Todo o Evangelho, todas as lições do nosso Senhor Jesus é para nós nos libertarmos do mal que está em nós. Quem é que tem a maior capacidade de me destruir, se não eu mesmo? Quem? Então nós temos que abrir mão desse movimento místico. Que as instituições espíritas se acordem. Que não se comprometam. Que não retardem o processo de evolução moral de um grupo. De um ser, de uma pessoa. Não engane a ninguém. Não é 7 passe, 8 passe, 15 passe. Não é estar de branco, tem que fazer tantos evangelhos. Gente, tem que se moralizar. Larga essa história de número. Eu tenho que estudar e me esforçar, eu tenho que lutar para eu me tornar um ser humano melhor. Qual é a forma de eu me libertar de uma obsessão? É atender o espírito que me obsidia? Se eu posso atender esse espírito que está me obsidiando, ele ser direcionado e eu arrumo outro. Eu arrumo outro, por quê? Porque eu não mudei. Eu não mudei. Fala quem tu és. E nós poderemos saber quem são as tuas companhias espirituais. Nuvem de testemunhas na fala de Paulo. Lembra de Madalena? A meretriz? Ela era uma mulher da prostituição. Era uma mulher de vários homens. Tu acha que ela estava acompanhada com quem? Com espíritos nobres? Então, é fácil? Não é. Porque não é só a tua vontade. É a vontade de muitos que estão dentro de ti. Por isso é que o Espírito responde a Jesus. Jesus pergunta, quem és tu? Lógico que Jesus sabia. Jesus via. Jesus é médium de Deus. Jesus enxergava tudo. Quando ele olhou para Madalena, ele via as companhias de Madalena. Quando ele olhou para Pedro e disse, Pedro, tu vai me negar? Ele sabia que quem Pedro também estava acompanhado. Tia, a senhora está querendo dizer que toda a culpa são dos espíritos? Não. Porque eu atraio os meus semelhantes. Eu atraio os meus semelhantes. Então é uma luta árdua. Por isso o Espírito respondeu, chama-me legião, pois somos muitos. Então, quando a gente diz assim, tia, é muito difícil a mudança? É. Primeiro, que essa nossa atitude, essa nossa conduta moral, ela não é só de hoje. Essa conduta moral nossa equivocada é antiga. Ó, eu venho repetindo ela, ó.
Por isso é que nós falamos que é difícil a mudança. Claro, nós estamos há quase 1 milênio fazendo isso. E agora que a gente começa a despertar para a realidade, tentando se libertar, porque já começa a nos incomodar, já começamos a entrar em conflito, a melhor coisa que tem é conflito. Conflito quer dizer que tem 2 pontos. Além dessa nossa empatia com os nossos comportamentos inadequados, nós ainda temos influências espirituais, que são os nossos parceiros, a nossa associação. Então é uma luta árdua? Mas diz o nosso Senhor Jesus, se tu tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu teria a capacidade de movimentar montanhas. E diz o Livro dos Espíritos que, se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer grandes mudanças. O que nos falta é vontade. Com a oração, vigilância no pensamento, porque começa no pensamento. Todos os vícios, a vontade, ela começa a ser excitada no pensamento. Uma vez você orando, vigiando o pensamento e lutando contra o mal, você vai conseguir. Você consegue. Então, olha aqui o que ele diz assim, não, pera lá, não é para acreditar em tudo que o Espírito diz, não. Então, esquece. Se vê um Espírito diz, tem que ser dado 7 dias, 7 semanas, 7 não sei o quê, 14, 21, esses nomes cabalísticos, isso não é espiritismo. Tem que vestir branco, tem que tomar banho de sal, tem que tomar banho de flor. Respeitamos isso nas religiões que não são espírita. Mas trazer isso para dentro do espiritismo, isso não é espiritismo. Então, larga o material, busca o espiritual, busca a essência. O trabalho agora é dentro. É íntimo. Vamos pôr o povo para estudar, para se moralizar, para entender de forma racional o bem que faz ele fazer o bem. Entende, gente? Então, toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada. Rejeitada. Detalhe. Esses espíritos brincalhões e pseudo-sábios, eles sabem exatamente o grupo que eles podem entrar. Sabe qual é o grupo que eles entram? O grupo preguiçoso que não estuda e que acredita em tudo. Um grupo místico. Quando o grupo é sério, ele diz, não, nem adianta entrar ali. Aquele povo dali estuda demais, eles não vão acreditar em nada do que a gente falar. Mas não é assim no mundo dos físicos. O encarnado, ele olha, ele sabe quando a pessoa é tola que consegue ser enganada. Mas quando ele pega uma pessoa que é racional, ele não nem adianta que essa pessoa ela não vai cair. Ela não como é que a gente diz? Ela não é influenciada. Ela não se permite. Marionete. Adoro isso. Marionete. Não adianta. No mundo dos espíritos é do mesmo jeito. Eles conhecem um grupo. Eles sabem qual é o grupo que eles conseguem. E, gente, diz o Livro dos Médiuns, e ele vai falar aqui no Evangelho. Às vezes, o médium está fascinado. Às vezes, o grupo está fascinado. Às vezes, a instituição está fascinada. Olha o que ele fala. Esse controle, porém, em muitos casos ficará incompleto. Algumas situações não tem como você conhecer tudo. Será que ele está falando a verdade? Será que ele não está falando a verdade, né? Em razão da insuficiência de conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos a tomar a própria opinião como juízes únicos da verdade. A pessoa é a dona da verdade, que ela está certa, que o espírito está certo. Em semelhante caso, quando você não tem o conhecimento de tudo, o que fazem os homens que não depositam absoluta confiança em si mesmo? O que eles fazem?
vão buscar o parecer da maioria. Olha o Kardec aqui te levando a raciocinar. E tomar por guia a opinião desta quem? Da maioria. Então, se for verdade, o mundo vai pensar assim. Se não for verdade, é meio gato pingado. Ou um gato pingado. Assim se deve proceder com relação ao ensino dos espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de consegui-lo. Então, diz assim, aqui ele diz assim, olha, como eu, Kardec, não conhecia tudo do mundo espiritual, eu fui buscar na maioria. Na maioria de quem? Dos desencarnados. Buscou vários espíritos. Agora, olha só. A concordância. Um ensinou desse jeito, outro ensinou do mesmo jeito, outro ensinou do mesmo jeito, outro ensinou do mesmo... Vários ensinando da mesma forma. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, o melhor controle. Concordância. Então, se é para ser a luz azul, todos já tinham falado que precisa de luz azul. Mas não, é só um grupo, em um local, em uma cidade, em um isso, em um aquilo. Olha o que ele fala. Mas é preciso ainda que ocorra em determinadas condições. Olha o que ele diz. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos acerca de um ponto duvidoso. Então, o médium está com uma dúvida e ele interroga vários espíritos, o mesmo médium. Por que é perigoso? Ele diz aqui, ó. Evidentemente, se ele, o médium, estiver sobre o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, ou seja, um espírito mentiroso, o espírito, lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Ele vem e diz que é o espírito fulano, depois ele vem e diz que é o espírito beltrano, mas ele traz o mesmo ensino, vamos dizer. De repente o espírito veio e disse assim, olha, a partir da próxima semana, oriento que vocês todos possam vir de branco. Porque o branco isso, o branco aquilo, e bebê, bababá. Tá. Aí o médium ficou, mas branco será necessário? Deixa eu evocar outro espírito. Aí o médium vai e pergunta para outro espírito. Aí o outro espírito, que não é outro espírito, é o mesmo espírito dizendo que é outro espírito. É isso que o Kardec está dizendo. Aí ele vai e diz, não, tá certo, tem que vir todo mundo de branco. E, gente, isso é a coisa mais simples. Tudo que é externo, tudo que é de ordem material é secundário. O mais importante é o que está dentro, é a minha renovação, é a minha moralização, é a minha conduta como ser humano. De que me vale eu estar de branco? De que me vale estar de branco se a minha mente está poluída? Se eu não me liberto dos vícios, vai adiantar eu usar branco? Entende, gente? Evidentemente, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, porque ele pode estar sob o império de uma obsessão, vários espíritos. Ele pode dizer a mesma coisa sob nomes diferentes, sob diferentes nomes. Também não há garantia suficiente na conformidade que apresente ou que se possa obter por diversos médios num mesmo centro. Olha, por quê? Pois eles podem estar todos sobre a mesma influência do centro. Então, mesmo ali um centro espírita, uma instituição, todos aqueles médios podem estar sob a influência de uma equipe de espíritos perversos. Você começa a entender por que Moisés proibiu, vai ser, nossa, esse negócio de espiritismo é tão complicado. É chegada a hora de nós conhecermos o mundo espiritual. Nós precisamos estreitar esse laço. Nós estamos sob os domínios deles há milênio. Ou você acha que aquela multidão que pediu a crucificação de Jesus
elas não também estavam sob influência espiritual. Poxa, tia, mas por que Deus permite? Gente, traga a responsabilidade. Deus não permite. Somos nós que usamos o nosso livre-arbítrio equivocada, desobediente. Deus não nos avisa sempre qual é o caminho, mas a gente desobedece e a culpa é de Deus. Ele diz o caminho, a gente escolhe outro. O que diz Kardec no Livro dos Médiuns? Qual é a maior queda de um médium? A vaidade. E quando eu falo em médium, todos nós o somos em um grau qualquer. Quantas pessoas na instituição espírita, num trabalho que faz, se vai e desce? O passista se vai e desce. Começa a se achar um espírito superior porque está aplicando passe. Entendeu? Entendeu, gente? Então, tenhamos muito cuidado com o nosso mundo íntimo, com o que estamos fazendo. A única garantia. Então, aprendemos que o médium pode estar e aprendemos hoje que o centro espírita todo pode estar sob influência de espíritos perversos. Tia, eu fiquei tão preocupada, tia, com esse tanto de coisa que a gente está aprendendo hoje. É agora. Gente, vai no que já está pronto. Estuda o Livro dos Espíritos. Nunca te arvore a fazer um trabalho mediúnico sem ter estudado o Livro dos Espíritos, sem ter estudado o Livro dos Médiuns. Você será uma marionete na mão de espíritos brincalhões. Estude, não tenha pressa. Diz no livro Missionário da Luz, o mentor, ele diz assim, que nós não temos que ter pressa para desenvolver mediunidade, mas nós temos que ter pressa para nos moralizar. Um ser humano moralizado, ele se torna um médium moralizado. Isso é que é bom. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente, ou seja, sem invocação, por meio de grande número de médios, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Olha como o professor Allan Kardec montou. Por meio de grande número de médios, vários médios, e no mesmo grupo espírita nós já aprendemos que não. Estranhos uns aos outros, ou seja, os médios não se conhecem e em diversos lugares. Isso é uma revelação. Então, quando a gente fala da revelação espírita, ela não surgiu apenas na França por um determinado grupo, por um determinado médium. Espocou em todos os cantos. Daí, isso que ele vai falar aqui dá o quê? Olha o tema. Controle universal do ensino dos espíritos. Então, não foi uma particularidade, foi algo que surgiu em vários pontos do nosso país. Quando ele uniu todo aquele material, ele via a concordância em todo aquele material. Meus amigos, eu acredito assim, que nós deveremos realmente direcionar a nossa força, a nossa atenção, para o nosso estudo. É isso que a gente tem que se preocupar. Aqui nesse estudo a gente está aprendendo. Aqui Kardec nos mostra como começou, como foi tomando corpo, mostrando o perigo. E quando ele mostra o perigo, ele está dizendo assim, eu já identifiquei isso. Isso existe. Então Kardec não era um homem que acreditava em tudo, que balançava a cabeça para tudo. Um homem racional, lógico. E ele fez esse trabalho para a gente.
E é gostoso estudar, como é. Não é bom, gente? Foi bom o nosso estudo de hoje? Deu pra gente aprender alguma coisinha? Que bom. Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Um ótimo Natal. Natal é natalício, é aniversário, né? Nós nos unimos para comemorar a chegada do nosso Senhor Jesus aqui na Terra, há mais de 2000 anos. Então, em casa, faça uma prece. Agradeça a Jesus no dia do Natal, principalmente em família. E, se for possível, alivie a fome de quem tem fome. Vamos juntos, amigos, unir os nossos pensamentos em um só, elevarmos até o nosso Senhor Jesus e juntos falarmos em uma só voz. Repita mentalmente. Assim aprendemos na obra Missionário da Luz com Alexandre. Repita a oração mentalmente, para que a gente possa sermos um nesse momento. Muito obrigada, Senhor Jesus, amor de nossa vida, por esse momento que o Senhor nos deu de estarmos juntos no mesmo lago para estudarmos essa doutrina bendita, a terceira revelação, para que possamos, amado Mestre, amadurecer um tanto mais, nos identificarmos na condição de espírito que somos, vivendo temporariamente em um corpo físico. Muito obrigada, amor de nossa vida, por esse momento. Que a tua luz, Senhor, possa nos envolver a todos nós e que nós possamos, amado Mestre, sermos instrumentos da tua paz. Muito obrigada.